Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma segunda de primeira. A gente está aqui mais uma vez para a gente meditar um pouco sobre a palavra de Deus e ter alguns destinos traçados para a gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que Deus pode fazer quando a gente erra, o que Deus pode operar na nossa vida quando a gente comete algum tipo de falha, algum tipo de erro, quando a gente está em uma inflação com Deus, quando a gente está devendo a Deus, quando a gente está de certa forma, fazendo algo errado, né? A gente está em alguma posição errada. E a gente vai ter como base o livro de Jonas, capítulo 2, versículo de número 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra seca. Você já ouviu falar sobre a história de Jonas? Jonas, ele realmente desobedece a Deus. Deus manda ele para pregar a palavra em Nínive e ele decide pegar um navio em direção a Tarsis. E nesse navio, pela obediência de Jonas, esse navio enfrenta uma grande tempestade. Pela desobediência de Jonas, algo difícil começa a acontecer. É angustiante o que aqueles homens passam naquele navio. E Jonas reconhece que aquela tempestade, aquela dificuldade, aquele momento ruim que está sendo enfrentado por aqueles homens, pelas pessoas que o cercam, está literalmente ligada à sua posição, ao que ele fez, ao erro que ele cometeu, à desobediência que ele cumpre. E aí ele decide é, avisar aqueles homens que quem estava devendo era ele, decide avisar aqueles homens que quem tinha que pular da embarcação, quem tinha que ser jogado fora da embarcação, seria justamente ele. Então, assim acontece, Jonas é colocado para fora daquela embarcação, no meio daquela tempestade, e eu imagino a mente, eu quero que você imagine comigo a mente de Jonas. Jonas com certeza está turbado porque ele começa a entender, a perceber que a sua vida acabou. Na verdade, quando ele decide dizer que ele pode ser jogado no mar, ele não tinha esperança nenhuma de salvação. O seu erro e a consequência do seu erro leva ele a essa falta de esperança em relação à sua salvação. Só que Deus sempre tem uma salvação para nós. Deus sempre tem uma posição, uma postura, algo que nos faz desfrutar de salvação em Cristo Jesus. Então, ele decide dizer que o culpado era ele, que ele seria jogado no mar. E quando ele é jogado no mar, eu penso que a cabeça de Jonas está assim, cara, vou morrer. Não tem mais jeito para mim. Não tem mais jeito para minha vida. Não tem mais jeito para minhas circunstâncias. E às vezes a gente, por algumas decisões erradas, algumas posturas que a gente toma na nossa vida, a gente decide sair de alguns lugares, a gente decide, de repente, dizer que o problema é a gente, e isso faz a gente ter uma consequência que a gente acha que não tem mais jeito pra gente. Mas nesse texto, Deus envia um peixe. E esse peixe tem uma significância muito grande, porque esse peixe engole Jonas e quem olha de fora pensa assim, cara, o grande peixe engoliu Jonas. Jonas agora está morto, com certeza virou comida de baleia. Mas Jonas, dentro daquele grande peixe, durante 3 dias, tem a sua consciência retomada. E com isso ele faz uma oração e uma frase que ele vai dizer na sua oração é: o Senhor é a minha salvação. E aí nós chegamos ao texto que a gente leu aqui, Jonas, capítulo de número 2, versículo de número 10, aonde Jesus ordena aquele peixe que jogue Jonas de volta no lugar aonde ele deveria estar. E por coincidência ou por vontade de Deus, Jonas é recolocado na horta, na rota. Jonas é recolocado na rota do seu propósito. Então, existe algumas circunstâncias, ser lançado no mar, enfrentar a tempestade e ser engolido por peixe, por Jonas foi exatamente o que ele precisava para ter a sua consciência retomada, pedir o perdão a Deus e voltar à rota do seu propósito. É isso que eu quero compartilhar contigo nessa manhã. De repente você está enfrentando algumas dificuldades na sua vida e não sabe
como sair dela e não vê saídas para ela. De repente, é Deus chamando você pelo nome e te dizendo assim: volte para a rota do seu propósito. Deus está olhando para você nessa manhã e está dizendo: volte para a rota do seu propósito. Sabe por que você está enfrentando essa grande tempestade? Sabe por que esse grande peixe te engoliu? Simplesmente porque Deus quer falar contigo 3 dias a sós e te dizer: volte para a rota do seu propósito. Deus não tem nenhum tipo de julgamento em relação a Jonas. Deus podia muito bem ter deixado aquele mar e aquele peixe acabar com a vida de Jonas. Só que Deus ainda tinha um propósito na vida de Jonas. E por ter um propósito na vida de Jonas, Deus olha para aquele peixe e diz que aquele peixe deveria devolver Jonas em terra seca. De repente, você acha que a tua história terminou por causa das falhas que você cometeu e principalmente pela desobediência a Deus. Mas Deus me trouxe aqui até você para te dizer nessa manhã que ainda tem esperança, porque Deus ainda tem propósito nos milagres que Ele realiza na sua vida. E hoje Ele dá a ordem a esse grande peixe para que ele te jogue de novo em terra seca. Eu tenho certeza que Deus vai te sinalizar um destino e que a partir de agora você vai caminhar por terra seca. Chega de andar em lama, chega de andar em lugares sombrios, chega de andar com dificuldade. Deus hoje te coloca mais uma vez em terra seca. Deus abençoe a sua vida, fique com Deus, um beijo no coração e tchau, tchau.